No mês de outubro, lembramos-nos da Reforma Protestante. Um monge chamado Martinho Lutero, depois de estudar e conhecer profundamente a Bíblia, propõe à sua igreja uma reforma. Mas como era a igreja daquele tempo? Quais eram os abusos praticados pela mesma? Era mesmo necessária uma reforma? Como isso aconteceu? E quais foram as mudanças apresentadas por Martinho Lutero? Para responder a estas e outras perguntas, o programa CPT lança a trilogia sobre a reforma, começando hoje com a pré-reforma. Este é o programa CPT, produzido pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Não saia daí, queremos ser uma boa companhia para você. Você já parou para pensar em como era o mundo antes da Reforma Protestante? Para alguns pode não fazer diferença nenhuma. Para outros, ela trouxe grandes mudanças para a vida em sociedade. Até mesmo a educação teve impactos após a ação de reformadores como Martinho Lutero. No final da Idade Média, os estados nacionais estão apenas em formação. E nesse período vai se dando conflito com a Igreja Romana, que tem a ambição de ser a Igreja Universal, a Igreja de todos. Como era o contexto religioso, político, educacional na Idade Média no século XVI? Quais foram os principais acontecimentos daquela época? O contexto religioso na Europa ocidental, que é onde, digamos assim, é a tradição cristã na qual Lutero se desenvolve, ele era marcado por uma presença muito forte da Igreja. A Igreja Romana, ela desenvolveu um sistema sacramental que fazia com que as pessoas cristãs na época, tudo o que elas necessitavam para a sua vida religiosa deveria necessariamente passar pela Igreja. Mesmo a vida social, a vida política, ela é muito determinada pela pertença à Igreja. Não havia na época, por exemplo, o registro civil, como hoje nós temos um RG, uma carteira de identidade, uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento. A cidadania, ou ser membro de um Estado, na época passava pelo batismo, né, na igreja. Então isso era como foi no Brasil até a época da proclamação da República, né? Então, quando surge aí o registro civil. A igreja, na verdade, caiu em mãos de pessoas que estavam muito pouco preocupadas com os objetivos da própria igreja, estavam muito mais interessados em seus próprios objetivos pessoais, familiares, de enriquecimento pessoal e familiar, e também na própria instituição como tal, do que com o fim último da igreja. Isso levou também ao envolvimento político do papado e começou uma luta entre papado, império, papado com os diversos reis. Então a igreja monopolizava tudo, monopolizava muito também das formas de piedade, de espiritualidade das pessoas, as romarias, as procissões eram grandes eventos, as missas, né? Os maiores espaços públicos fechados eram as igrejas, as catedrais. Então havia um controle muito grande sobre a população de uma maneira geral. A fé ocupava o centro da vida das pessoas, do indivíduo, da família, da comunidade. Tudo girava em torno disso. A preocupação com a salvação era muito importante e ela necessariamente passaria pela intermediação da igreja. Daí a famosa frase: fora da igreja não existe salvação. A igreja detinha os sacramentos, que eram em número de 7, né? O sacramento mais fomentado, mais promovido pela igreja era a penitência, né? A confissão e a penitência. Por ali, a igreja exercia um controle social muito grande sobre as pessoas.
A própria doutrina, os dogmas da igreja influenciavam, podemos dizer, todos os setores, o setor cultural, o setor econômico, por exemplo. A igreja tinha a proibição da prática do crédito, de emprestar dinheiro a juros. Então os cristãos não podiam fazer isso, eram proibidos pela igreja. Isso era considerado um pecado mortal. O pastor e professor Ricardo Ritt explica que os pecados eram classificados de duas maneiras: em veniais, pelos quais a própria pessoa poderia pedir perdão a Deus, e também os pecados mortais, cujo perdão depende de uma confissão para o sacerdote. A pessoa deveria ir regularmente ao confessionário, confessar os seus pecados e, então, em resposta, ela recebia o perdão, o anúncio do perdão, mas ao mesmo tempo precisava realizar o que se chamava de satisfação, uma compensação pelos pecados que tinham sido cometidos. E essa compensação, ela normalmente era através de práticas piedosas, né? Participar de uma procissão ou promover que tantas missas fossem rezadas, né? Com o tempo, durante a Idade Média, se tornou possível também para que pessoas dessem uma compensação financeira para essa chamada satisfação. A isso se associaram as cartas de indulgência. Desde muito cedo na história da igreja, havia uma exigência de uma reparação, de uma satisfação pelos pecados cometidos para justificar a absolvição, para mostrar a seriedade do arrependimento. Nessa época, surgiu essa possibilidade de enviar um substituto ou de ofertar em dinheiro para que também fosse possível receber essa indulgência plenária. E aí surgem também os anos de jubileu, em que as pessoas visitando certos locais sagrados, certas igrejas, outros locais sagrados, poderiam também obter a absolvição dos seus pecados. E, naturalmente, teriam que fazer uma contribuição. E aí se percebe o quanto isso rende, o quanto dinheiro isso produz. Aí se começa, então, a emitir indulgências para que as pessoas possam adquirir essas indulgências, que oficialmente diminuiriam apenas a pena do purgatório, seria a reparação temporal pelos pecados cometidos, não tinham inicialmente nada a ver com a salvação eterna. Todo aquele sistema de indulgências e de outros ensinos, não é, apregoava uma possibilidade da pessoa se tornar justa, a pessoa adquirir esta justiça para então ser aceita por Deus como justo. Não é uma justiça própria do ser humano, não é uma justiça que o ser humano consegue adquiri-la por aquilo que ele faz ou deixa de fazer, por aquilo que ele é ou não é, mas é uma justiça que por exemplo, na sistemática, se chama de uma justiça alheia. O que é uma justiça alheia? É uma justiça que é de outro e que passa a ser nossa. E quem é esse outro? É Cristo. Durante este período, as pessoas tinham uma grande preocupação: a peste negra, que a partir do século XIV dizimou milhões de pessoas. A doença matava com tanta rapidez que qualquer pessoa sadia podia estar morta em questão de horas. Por isso, as pessoas estavam tão preocupadas com a vida após a morte. Existia uma grande incerteza sobre a salvação da alma ou a condenação ao inferno. E a proporção de pessoas que morria era muito, muito alta, a taxa de mortandade era muito alta. Então, as pessoas estavam muito conscientes da morte súbita. E a morte passou, como chamam a atenção alguns autores, até a ser tema da arte, né? Porque a morte rodeava as pessoas 24 horas por dia, né? Então as pessoas estão realmente preocupadas com a ideia de que elas podem morrer de uma hora para outra e que terão que comparecer diante do juiz. Cristo, a figura de Cristo, mesmo por Lutero, na sua infância e juventude, é vista como a de um juiz.
A imagem de Deus que era apresentada para as pessoas, inclusive graficamente nas obras de arte, era, em geral, a de um Deus, de Deus como um juiz, como alguém que julga as pessoas pelo seu comportamento, alguém que deve ser temido, né? E não de um Deus amoroso. Porque as pessoas estão assustadas, o povo está assustado, está temeroso e sabendo que a qualquer momento terão que prestar contas, né? Então é melhor estar em dia antes que seja tarde. Por isso as pessoas faziam peregrinações, abandonavam tudo que tinham e faziam voto de pobreza, de castidade, de obediência, para de todas as maneiras tentar se salvar, porque esse era apontado como o caminho mais seguro da salvação, o caminho do mosteiro. Toda a sua vida se direciona como indivíduo, então, para Deus. Tudo isso acabou levando Lutero ao caminho que muitos procuravam na época de se aproximar de Deus, de cumprir aquilo que Deus quer. O que ele fez? Ele abandonou a sua vida civil, abandonou os estudos e ingressou num mosteiro, se tornou monge. O esforço dele era encontrar esse Deus amoroso. Ele achava que, cumprindo ao pé da letra a vontade de Deus, ele chegaria a isso. Na Alta Idade Média, a Europa estava reagindo e se estruturando. Os povos já estavam organizando suas nações e o papado assumindo cada vez mais poder. O papado vai sendo realmente a maior força da Europa nesse período. E então a igreja também vai enriquecendo, vai adquirindo bens, recebendo legados, doações, e surge toda uma série de taxações a mais também no papado, que vão então enriquecendo a igreja. Isso trouxe problemas. Isso levou também ao envolvimento político do papado, e começou uma luta entre papado, império, papado com os diversos reis. Então, no século XV, nós temos uma situação em que, depois de o papado haver conseguido vencer contra o Império Germânico, a França surge como um grande poder e transfere a sede do papado para Avignon. E disso resulta uma coisa interessante, quando a sede é novamente transferida para Roma, logo em seguida vão surgir dois papas simultâneos, um em Roma e outro em Avignon. Para tentar resolver esse problema, surge a teoria conciliarista. Então havia esse clima de preocupação já na igreja nos séculos anteriores, né? Havia protesto contra esses abusos que vinham acontecendo, especialmente na área financeira e política do papado. Houve outros movimentos dissidentes também, como dos cátaros, o movimento dos albigenses, os valdenses também. Então, vários movimentos dissidentes que muitas vezes eram debelados à força, a fogo e ferro, como se diz, né? Então, eles não tiveram chance de prosperar. Num território vizinho a Lutero, na Boêmia, onde hoje nós temos a República Tcheca, acontece no século XV um movimento de reforma muito grande que até vai promover uma divisão na igreja. O movimento liderado por Jan Hus, ele até acabou sendo julgado como herege e queimado no Concílio de Constança, em 1415. Ele se tornou famoso na Boêmia como reformador, ensinando as ideias de John Wycliffe. Wycliffe foi outro crítico, né, da igreja e da teologia do contexto da Inglaterra, né? Então isso tem uma efervescência muito grande. Existe também uma efervescência de movimentos sociais na época, o movimento dos camponeses, né, que é muito forte. E nós também não devemos olhar assim, o Lutero como alguém caindo de paraquedas no seu tempo, né? Houve movimentos anteriores de crítica à igreja. Durante toda a Idade Média houve movimentos. O próprio surgimento das ordens religiosas, vamos pegar o caso dos franciscanos, que surgem na Alta Idade Média, Francisco de Assis, a crítica à riqueza e à opulência na igreja. É um movimento de
de reforma dentro da igreja. Os franciscanos surgem na mesma época que surgem os valdenses, só que os valdenses vão ser considerados hereges fora da igreja, e os franciscanos, que tinham o mesmo discurso praticamente, eles acabam sendo cooptados ou incorporados dentro da igreja. Mas foram surgindo, além da reforma de Lutero, outros reformadores e outros movimentos de reforma. Nós temos na Suíça o movimento de Ulrico Zwinglio, né, que depois foi absorvido pelo movimento de Calvino, João Calvino em Genebra. Né. Daí surge todo o movimento chamado dos reformados. Esse grupo, essa ala da reforma se subdividiu mais tarde entre calvinistas e arminianos. Então, grande parte das denominações que temos hoje provém ou das igrejas calvinistas, do movimento calvinista, ou do movimento arminiano. Mas surgiu também outro grande movimento já nos anos iniciais da Reforma, que muitos chamam, por falta de um nome mais adequado, de a grande ala esquerda da Reforma. Outros usam o termo anabatista como denominador comum desse grupo, né? Era um movimento bem mais radical, que rompe com aquela ideia de igreja territorial e que também nega uma característica que chama atenção, a negação do batismo infantil e o batismo de adultos, portanto, e esse movimento foi muito reprimido, muito perseguido na época da Reforma, mas mesmo assim ele sobreviveu e talvez o grupo mais característico hoje em dia que sobreviveu daquela época são os menonitas. Lutero vive na transição, né, entre o século XV e o século XVI. Todo o século XV ele é marcado por tentativas de reforma. Os governantes querem promover concílios para reformar a igreja, né? Então existem existem movimentos leigos fortes também de crítica à igreja. Então é uma compreensão da fé e da relação da pessoa com Deus através da igreja, que tem fortes implicações econômicas, sociais, de controle cultural. Quando alguém começa a criticar essas coisas e propor um outro modelo, ele vai estar atacando, de certa forma, ao todo e também retirando a base econômica da própria igreja. Então isso a gente precisa levar em consideração, porque quando Lutero critica a forma como se via o arrependimento e a penitência no fim da Idade Média, essas práticas de piedade em que a pessoa procurava de alguma maneira compensar coisas perante Deus para ser aceita por Deus, quando ele critica isso, ele não estava criticando algo secundário, que não importava para as pessoas, muito pelo contrário, era algo extremamente central na vida das pessoas, e é por isso que a pregação de Lutero foi recebida por muitos como uma mensagem libertadora. A proposta de Martinho Lutero era bem simples, que a igreja voltasse para o que diz a Bíblia sobre a salvação. Em Romanos capítulo 1, versículo 17, lemos que, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Toda a obra redentora de Jesus nos é dada por graça pela fé. Não perca o próximo programa e saiba mais sobre a reforma iniciada por Martinho Lutero. O programa CPT termina aqui. Você pode interagir conosco através das redes sociais ou pelo nosso e-mail, programacpt@ielb.org.br. Acesse também o nosso site e assista a outros programas. Fique com Deus e até mais!